Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, Carol, ouvintes, também quem nos assiste. Oi, Vera. Sextamos, hein? Hoje é dia de saber quem matou Odete Roitman, hoje é dia de show do Jorge Aragão aqui no SP Gastronomia, em São Paulo, e é dia da gente fazer o resumo da semana, de tudo que aconteceu. Vamos começar pela sucessão do STF, que tá com cara, né, de que tá na reta final. O Jorge Messias já é ministro na Austrália? Mais ou menos isso, Débora. Eu acho que o favoritismo dele ficou muito claro nessas últimas horas. Ontem a gente comentou aqui a respeito da postagem que o presidente fez, de uma foto em que ele aparece, uma série de fotos, uma sequência, na verdade, em que ele aparece ao lado do advogado-geral da União, também da ministra Gleisi Hoffmann, de lideranças religiosas, orando, em posição ali de oração, e aquilo já foi lido como um sinal de preferência. E hoje, o dia, desde manhã, foi marcado por fontes falando que está na iminência do presidente anunciar o nome do Messias. O que ainda faria ele esperar? Ele não quer indicar alguém com a cadeira ainda ocupada. Então é amanhã que o ministro Luiz Roberto Barroso deixa o Supremo. O decreto da aposentadoria dele tem data de 18 de outubro, que é um sábado, que é amanhã. Então, o que se imagina é que nas próximas horas, e aí podem ser 48 horas, né? Pode deixar para segunda-feira, ou pode já vazar alguma coisa no fim de semana, ele ele anunciaria, aliás, a escolha do ministro Jorge Messias. Ele conversou com alguns ministros do Supremo na terça-feira, chamou alguns integrantes da corte, chamou Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. E todas as indicações que ele deu nessa conversa foram de que ele está decidido e que ele considera que não pode errar nessa escolha e não pode principalmente indicar alguém que depois vá agir contra o governo. E aí ele ainda cita vários casos de ministros que ele indicou nos 2 outros mandatos que também foram indicados pela Dilma Rousseff. Então parece que o jogo está jogado. Eu acho que o que falta é ele conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que estava ali fazendo campanha pelo Rodrigo Pacheco, e com o próprio Pacheco, porque ele tem planos, né? Planos políticos que incluem o senador Rodrigo Pacheco, inclusive para a sucessão ao governo de Minas. Então não pode deixar nenhuma aresta ali sem aparar, que dificulte esses outros planos e dificulte a relação com ele. Pois é, e o Davi Alcolumbre tem sido uma peça-chave aí para o governo, né? Ele deu algumas ajudas, por exemplo, adiando a votação dos vetos ali do PL ambiental. O Davi Alcolumbre deve ser recompensado de alguma outra maneira, se realmente o escolhido for o Jorge Messias e não o Rodrigo Pacheco? Eu perguntei isso para todo mundo com quem eu conversei, Carol, porque me chamou a atenção o fato dessa definição ser justamente no dia seguinte em que o Alcolumbre ajudou o governo, né? Me disseram que ele vai ser recompensado com a margem equatorial, que esse projeto vai andar, ele vai ganhar novos lances aí nas próximas semanas, vai ter uma indicação mais clara por parte do governo de que a ordem é acelerar as pesquisas e depois a liberação para prospecção de petróleo ali naquela região da foz do Rio Amazonas, que é no estado do Amapá, estado esse do Davi Alcolumbre. Então, passa por aí o agrado ao Alcolumbre para que seja mantida essa boa relação que, de fato, o governo e ele estabeleceram nos últimos meses, sobretudo nas últimas semanas. O que ainda não está totalmente costurado é convencer o Rodrigo Pacheco a ser candidato ao governo de Minas. Ele não tem tanto apetite assim por essa disputa, ele ficou um pouco desgastado em Minas, porque ele se elegeu senador 7 anos atrás com um discurso anti-PT e acabou se aproximando do PT. Então,
é um caminho difícil de reconstrução de eleitorado que ele tem pela frente. E esse convencimento é que ainda está mais distante de se alcançar. De qualquer forma, de mão abanando, ninguém fica, né, Vera? O que avançou bastante também essa semana foi a conversa do Brasil com os Estados Unidos. Química a gente já viu que deu. O que a gente quer saber agora é se vai dar samba. Eu acho que vai dar samba, Débora. O governo está na expectativa de que haja, de fato, um encontro presencial entre os dois na Malásia. Isso parece que já está encaminhado e pode até não ser um grande encontro longo, uma reunião longa, mas mais uma reuniãozinha e outra oportunidade para foto dos dois juntos, para trocarem amabilidades, para falarem, e aí com isso a negociação vai sendo destravada. Falei com a equipe econômica, que me disse que por hora não vai entrar o ministro Haddad na discussão, juntamente com o secretário do Tesouro. Continua sendo uma bilateral entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. Então, num segundo momento, depois do Lula, que outros departamentos dos dois governos devem ser acionados para aí sim, eventualmente, fechar algum acordo novo em relação a tarifas, em relação a outros itens. Na pauta econômica também tem a discussão sobre minérios críticos, que os Estados Unidos provavelmente vai querer entabular, discussão sobre regulação de rede. Então, outras áreas devem ser chamadas, mas num segundo momento. Ô, Vera, o que ficou para a semana que vem foram aquelas medidas para chegar na meta fiscal, né? O governo está sem ideias? Parece estar vendo que as ideias são insuficientes, são meio gastas, não agradam o Congresso, tem ali muita resistência por parte tanto da Câmara quanto do Senado, e que a ideia de buscar cumprir a meta fiscal via arrecadação não é tão simples, não é tão fácil e já se mostrou ali perigosa. Então, o governo deu uma adiada nessa discussão, até porque tinha essa questão dos vetos para tratar, tinha também a conversa entre o Rubio e o Mauro Vieira, então ficou em meio stand-by esse tema, que deverá ser retomado na semana que vem. Tem pouco tempo para se fazer alguma coisa, porque as medidas têm que ser apresentadas, entendidas e votadas nesse ano, com uma articulação que tem sido bastante complicada. Então, o governo deve apresentar nos próximos dias o que se tem notícia até aqui é um apanhadão compilado de tentativas de arrecadar um pouco mais, que a gente não sabe se vão contar com o apoio do Congresso e dos setores econômicos. Muito bem, muita coisa importante, interessante, que a gente vai ter que ficar de olho, que vai continuar nos próximos dias, mas o que todo mundo quer saber é quem matou Odete Roitman. Bom, o meu bolão eu já perdi, né? Porque eu tinha apostado na Celina, ela foi a primeira que confessou ali só para proteger alguém, então acho que essa aí já está descartada. Mas ontem eu fiquei com a impressão de que pode ter sido o Eugênio, com aquela cena em que ele ameaça ir embora, desiste, se mostra ali muito preso àquela família, de uma maneira até bastante tóxica, meio servil ali, não contando com o reconhecimento da família pela lealdade dele. Eu fiquei com a impressão de que a gente pode ter uma coisa de que o culpado é o mordomo, não sei vocês. Eu sigo com a minha aposta de sempre, de que a Odete não morreu. Não tenho. Não morreu? Eu acho que voltou a ser original, que a culpa é do mordomo. Nessa situação de ontem, acho que foi um indicativo. Eu acho que não foi nenhum daqueles 5 que gravaram a cena, porque, enfim, já foram sendo descartados, né? A Celina já está descartada. A Heleninha, eu acho que foi a que deu o tiro na parede. Acho que foi a Heleninha. César, acho que ele não consegue. Não teria capacidade. César, me desculpe, mas você não teria capacidade. Maria de Fátima, acho que sim. Maria de Fátima pode ser. Mas eu também fico imaginando que ela está viva, mas acho que isso é mais um desejo dela estar viva. Se eu tivesse de apostar quem matou Odete Roitman, então eu apostaria na Anice. Eu acho que o assassino matou lá do Chopin. Ele foi lá no Chopin, conseguiu uma janela que dava de frente para a janela da Odete e atirou de lá.
Vocês viram que a Débora postou umas 3 coisas para ela ganhar, né? Vocês perceberam? Ela falou umas 3, 4 coisas, e aí qualquer coisa ela vai ganhar. Manjado isso. Escolhe aí. uma, né, Débora? Aí tá demais, hein? Nice do Chopin. Então, escolhi Nice do Chopin. Essa vai ser a minha aposta no bolão. Então, tá certo, gente. Então, vamos fechar o Som de Brasil, da Gal Costa, porque a novela parou o país. Acho que foi um acontecimento cultural. Tem até pesquisa Quest da novela. Vamos de Brasil. Pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum. E se você está em São Paulo, vem aqui pro SP Gastronomia assistir ao último capítulo de Vale Tudo. Vem saber quem matou o Det Reutemann aqui do Parque Vila Lobos. O evento vai transmitir a novela numa parceria com a TV Globo. Tem um telão enorme aqui pra gente acompanhar este final e descobrir quem foi o assassino. Vera, beijo, então, bom fim de semana.